Eu preciso desenvolver a minha mediunidade. Será? Você está com Beth e Patrícia da Umbanda na Prática e dirigentes do Templo Jubim Rompê. E aí? E aí, Paty, todo mundo precisa desenvolver mesmo? Então, essa é uma pergunta que... Qual terreiro que você não vai, que as pessoas não olhem para você e falam, você precisa desenvolver, Zifise. Mas antes, eu acho que era legal a gente... Quando a gente fala de mediunidade, nós estamos falando de quê? De médium. O que é médium, Beth? Eu acho que era legal a gente explicar um pouquinho, né? O que você acha? Eu acho que antes de qualquer coisa, né? A gente trouxe esse tema porque muita gente chega até a gente dizendo que tem mediunidade, que já foi em algum terreiro que mandou incorporar, que tinha que se desenvolver. Não é só de agora não, viu, gente? É de muitos anos. É antigo. Não apenas hoje, né, como dirigente, mas mesmo quando eu era, né, pertencente a um grupo mediúnico de outra casa, era muito constante ver as pessoas vindo pedir ajuda e dizendo que precisava desenvolver porque senão ia ter algum problema, alguma questão, enfim. E antes de a gente falar sobre preciso ou não preciso, né, é importante entender o que é a mediunidade. Uma vez uma pessoa até perguntou, mas eu não sei se eu sou, tem aqueles que têm certeza porque já ouviram e tem aqueles que ficam, não sei se eu sou. Na verdade, a mediunidade... Você quer dizer, né? Será que eu sou médium? Será que eu sou médium? Será que eu sou médium? Quem é médium? Exato. Mas antes, vamos lá. O que é médium, né? O médium, na verdade, ele a tradução seria, né, um meio, né, uma forma, um meio de contato. Então, assim, a espiritualidade, ela usa a nossa matéria, né, o nosso corpo como meio de contato, a nossa energia, o nosso ectoplasma, essa é a palavra correta, Paty? Sim. E ela precisa daquilo que o corpo encarnado tem, né, o espírito encarnado tem. Então, todas as pessoas são médiums. É claro que algumas mediunidades você precisa desenvolver, e outras, muitas vezes, já se mostram natas, né? Já se mostram ali uma coisa que, desde criança, a pessoa percebe, ou tem alguns sintomas, que a gente vai falar mais para frente, que indicam que ela tem. No modo geral, é você ser a ponte, né? Entre o plano espiritual e o plano físico, né, Beth? Exatamente. E na questão prática, todo mundo tem os critérios, vamos dizer assim, a grosso modo, para ser um médium, né? Tem ali tudo que o plano espiritual precisa para ser. Agora, Paty, aí eu te pergunto de novo, mas todo mundo precisa mesmo ser médium? Pois é, então vamos abrir um pouquinho mais. A mediunidade, na verdade, ser um médium, né? Todos podem ser um médium, desde que você entenda que a mediunidade é uma oportunidade de trabalho para a sua evolução pessoal e, por consequência, cósmica, kármica, né? Eu vejo como uma doação, resgate, né? Então, tem a doação. É a doação. Mas você precisa entender também o que seria. É uma oportunidade. Até porque, para você doar, não deixa de ser uma oportunidade. Oportunidade nós temos todos os dias, em todos os momentos. Agora, ela está aí. Agora, se eu quero doar, se eu quero fazer essa doação... Porque hoje a gente... Sabe o que dá a impressão ao longo desses últimos 20 anos de estudo entre Umbanda, né, e Kardec? Eu acho engraçado isso. A mediunidade, a impressão que dá é que a pessoa ela trata a mediunidade como profissão. Será que eu posso ser um médium? Será que eu sou um médium? Por isso que eu estou trazendo o início do porquê, do que é um médium. Porque todos nós somos médiums, a partir do momento que todos nós somos feitos da mesma matéria, somos filhos de um único Deus. Então, você pode não desenvolver a doação, não abraçar a oportunidade de colaborar, de ajudar, de se propor a isso. Aí, ok, mas todos nós, independentemente de qualquer religião, somos seres humanos, estamos aqui na Terra, nós somos médiuns, certo, Beth? E as pessoas que ouvem, né, das casas aí diversas que precisam desenvolver, você já passou por isso, né, Paty? Pois é, ontem mesmo no templo a gente estava dando esse exemplo, né? O que acontece? Não tinha um terreiro que eu não pisava, nem que seja para tomar passe desde criança, a pessoa falava, você precisa desenvolver, você é médio. Então, o que você ouve que é muito comum? Você vai nos terreiros, então, é todo mundo que ouve isso? Não é todo mundo que ouve, mas a gente vai colocar uma maioria.
E por que que você ouve isso? É que dependentemente do que você precisa, do que você leva, quando você está na frente da entidade, e aí vale lembrar que a gente está falando aqui de vários fatores. O fator de ser mesmo a entidade que te diz isso, do médium que acha que pelo que você está levando é que você tem que desenvolver uma mediunidade, porque tem isso, Beth. Exemplo, eu chegava nos terreiros lá, às vezes eu não falava nada. Primeiro porque eu era extremamente São Tomé, né? Eu precisava vir para crer, eu acho que é a maioria de nós. Então, eu falei, eu não vou falar nada. Chegava lá e falou, não, só vim para agradecer, realmente, só para sentir energia, enfim. Alguns diziam, você sabe que você precisa desenvolver sua mediunidade. E eu perguntava por quê. E eu nunca tinha resposta. Na maioria das vezes eu não tinha essa resposta. Por que você precisa desenvolver sua mediunidade? Agora, tem gente que chega na frente de uma entidade e já fala, eu sinto uma dor no pescoço. Não, olha, eu tenho dor frequente de cabeça. Se é uma entidade mesmo, a primeira pergunta que ele vai fazer é, você está indo na roupa branca? Você está cuidando da sua saúde? Porque a gente tem que ter o caminho do meio. Porque se todo mundo é médium, então não precisa a entidade escolher se é a entidade mesmo, né? Um ou outro para falar, você precisa desenvolver. Todo mundo sendo médium e todo mundo tendo e abraçando a oportunidade de fazer uma doação, todo mundo pode ser. Né? Não é uma profissão como se eu posso ser médico, será que eu posso ser advogado? Então, isso não é uma profissão. Não deixa de ser, né? Na prática, mas assim, falando no sentido do filosófico do porquê que a gente precisa ser médium, né? Do quando a gente vai ser médium. Porque a gente precisa desmistificar duas questões aqui que eu acho importante, viu, Paty? Primeira, vamos entender... aliás, antes de falar de desmistificar, vamos falar sobre a questão do porquê muitas vezes isso acontece, tá? Existem algumas causas, tá? Existem pessoas que recebem vamos dizer, esse convite indireto de que precisa desenvolver e tudo mais, porque a casa tem essa necessidade e de alguma forma vê ali uma mediunidade aflorada, naquela né? pessoa, ou aflorando, e vê uma oportunidade de unir o útil ao agradável. A pessoa pode desenvolver, eu estou precisando de um médium, a gente resolve aqui os dois problemas de uma vez só. Outra questão que é muito comum, que aí são as causas, a gente não está afirmando possíveis, nada, né? porque são coisas que a gente já viu na prática. Mas você pode ter até aí nos comentários alguma outra situação aí que você já vivenciou que seja diferente dessas que a gente está exemplificando aqui. Então, existe uma outra situação que é quando a visão do médium que está trazendo essa mensagem é essa. Porque a entidade, isso não é a visão da entidade, tá, gente? Entidade, gravem isso. E vocês vão ouvir muito nós falarmos disso aqui. Entidade sempre respeita o livre-arbítrio da gente. Eu falei com inúmeras entidades nesses mais de 30 anos de desenvolvimento e de Umbanda. E é uma máxima que todos repetem, né? Hoje acompanho algumas pessoas que levam a espiritualidade com seriedade e também vejo isso sendo falado de outras entidades de outros tipos de trabalhos. Então, assim, é uma máxima deles. Nenhuma entidade vai dizer assim, você tem que desenvolver. Se você não desenvolver sua vida, que aí a gente vai entrar no desmistificar. Vai para trás. Ou você tem um problema de saúde que se você não desenvolver, não vai resolver. Então, assim... eles sempre vão respeitar a nossa vontade. Mas aí, Beth, é que tem aqueles casos, como eu já presenciei, como por exemplo. Tem gente que chega no terreiro e fala assim, mas Patrícia, eu, por exemplo, tive isso. Eu fui no terreiro, tava mal, vivia mal, e eu vou falar porque eu presenciei isso. Nós vamos explicar o porquê. Numa casa que eu passei. Eu ia, tava mal, e realmente desenvolvendo, muita coisa passou. Não é que passou, equilibrou. É diferente. É muito diferente. Sim. Né? Porque, primeiro, vamos lá. Se eu sou uma médium, que já por natureza, todos nós somos. Agora, o que a gente está falando aqui eu tenho uma sensibilidade a mais que o outro. Existem pessoas com mais ou menos sensibilidades mediúnicas, energéticas, espirituais? Tem. Então, é por isso que, por exemplo, hoje, a minha mãe, eu tenho uma mãe, ela é evangélica. E ela respeita, porque ela já foi da Umbanda.
Então, ela frequentou a Umbanda durante muitos anos. Eu ia beber com ela pra Umbanda. Eu ia na Umbanda desde a minha barriga, na verdade. Então, o que eu cresci vendo? A minha mãe pisava no terreiro, Beth. Ela chegava na frente da entidade, ela já caía. Ela já caía. Então, se você hoje conversar com a minha mãe, o que ela vai te dizer? Ela vai te dizer o seguinte, eu pedi pra Deus, Deus tirou isso de mim. Como muita gente a gente conhece. Tirou isso Fechou de mim. meu corpo, né? Fechou o Exatamente, exatamente. E tudo bem, eu respeito a opinião dela, ouço e super respeito. E a gente tem que aprender a fazer isso. Agora, porque até pra morrer na ignorância é uma escolha nossa. Sim. Nós precisamos escolher isso. E tá tudo bem, porque cada um de nós, apesar dela ser minha mãe e eu ser filha, a gente ter esse convívio da carne, do parentesco, do familiar, nós temos que respeitar, porque independentemente dela ser minha mãe, ela é um espírito que não vai ser minha mãe por todas as encarnações. Né? Então, a gente precisa abrir a mente para entender isso aí. Então, sim, existem pessoas que têm mais sensibilidades que outras, sim. Por quê? Por que você decidiu, então, desenvolver? Esse é o ponto. É que muitas vezes a gente vai desenvolver com medo do que está ouvindo e não está indo de coração, que é o que as nossas entidades dizem muito. Que é o famoso quê? Não veio pelo amor, então agora está aqui pela dor. Sim. Então, é importante a gente entender isso, porque muitos médiuns estão na casa pela dor, mas não estão como essência. Tudo bem, se espiritualmente falando ele precisou disso, ele escolheu que fosse assim, também não cabe a gente a julgar, tá certo, Beth? Exatamente. Desde que você não atrapalhe um andamento da casa, a energia da casa, por qual motivo você esteja ali, tá tudo bem. Mas é importante a gente entender que, ao ouvir que uma entidade está dizendo, se é a entidade mesmo que está falando, olha, você precisa desenvolver, mas já não vai ser ela dizendo para você o seguinte, senão a sua vida vai para trás? Não. Aí você vai dizer assim, Patrícia, mas a minha vida foi para trás antes de eu desenvolver. Então, não é que a sua vida foi para trás, é que quando você está dentro da espiritualidade, junto com as suas entidades, a tendência de você estar harmonizado e equilibrado é muito maior do que se você estivesse sem um conhecimento nenhum. Então, as suas escolhas, elas vão tender a desandar mesmo. Por quê? Porque você vai estar com pessoas que estão te puxando para baixo, porque você está pensando negativamente, carregando mágoa, carregando ódio, carregando muitas coisas ruins, e se você já tem uma sensibilidade mediúnica maior, os espíritos obsessores, sofredores e afins vão encostar em quem? Em você, através do que você está pensando. Logo, você vai no terreiro, vai se sentir mal, vai ter dor de cabeça frequente. Por quê? Porque você muitas vezes vai estar sentindo o que muitas vezes não é seu, mas daquele sofredor que te acompanha. Olha, Beth, como é profundo o negócio. A gente precisa realmente entender o porquê disso acontecer. Então, às vezes, por isso que eu deixei claro que não é a entidade. Às vezes é o médium ali junto com a entidade, de alguma forma colocando a impressão dele, que também não estou entrando no mérito dele estar fazendo isso por maldade, por ruindade, com más intenções. Às vezes, na maneira dele ver, na maneira que ele aprendeu, tudo se resolve espiritualmente. Tem gente que acha que você está com um problema de saúde, você vai resolver espiritualmente, que você está com um problema emocional, você vai resolver espiritualmente. Não que a espiritualidade não possa sempre amenizar, né, ou minimamente tirar ali um pouco daquilo que vem a mais, né, que intensifica aquilo que existe. Mas tem coisas que realmente você vai ter que procurar no campo certo. Então, às vezes, a visão do dirigente ou a visão do médium que você tomou o passe é de que você, desenvolvendo, sua vida ia avançar. E ele expressa essa opinião ali, dizendo que você precisa ou que você tem que. Só que a entidade, ela vai sempre respeitar o seu livre-arbítrio. Se você não tiver a vontade de desenvolver, tá tudo bem. O desenvolver, né, Beth? Eu acho que é importante falar. Ele tá muito atrelado mesmo à doação. É puramente a doação. É você realmente sentir no coração de ajudar. Agora, quando você tá numa posição de muita necessidade, é mais difícil você pensar em doar. Porque você quer mais receber. E de certa forma, não é só o pensar e o querer. Eu acho que é uma questão mesmo lógica, né? Isso é uma fala do pai Jubiracaia, do meu caboclo. A gente só consegue doar quando a gente tem sobrando, né? Então, é isso que eu tô falando. Mas se você tá na necessidade, você não entende que você tem que doar. Sim. Porque uma coisa que a gente não pode esquecer é assim, a mediunidade, ela causa distúrbios físicos e psicológicos. Então, a gente precisa entender
O equilíbrio, né? Que é o Está equilíbrio, bem. que causa distúrbio psicológico e físico, sim. Mas esse distúrbio, ele vem do quê? Da falta do nosso conhecimento. Sim, e Né? também da nossa busca pelo equilíbrio, Ó, né? exemplo. Eu tive síndrome do pânico. Então, hoje, se você for buscar em algumas... por exemplo, eu já fui muito atrás do conhecimento na, na psicologia, né? Na ciência, na verdade. É o quê? Eu já falei isso aqui. É uma substância química que falta no cérebro. No campo de vista científico. Agora, aliás, no ponto de vista, né? No ponto de vista espiritual, é através da mediunidade que você corrige isso. E aí tem outros fatores que podem também afetar. Entre obsessão, entre sofrimento, entre tantas outras coisas. Bom, muito bem. Isso afeta o seu psicológico, o seu físico? Sim, porque você sente tremores, você tem dor de cabeça, você tem medo, você tem fobia, você se afasta das pessoas. Então, olha só o acúmulo de situações. Você tem sintomas que abaixam a sua vibração, né? Que baixam a sua vibração. Porque você entra no medo, né? A síndrome do pânico, por exemplo, ela é medo. O medo da morte, você sente que a morte está chegando e tal, enfim. Então, tudo isso você te afeta psicologicamente, que afeta a sua saúde, que afeta a sua vida. Agora, existem pessoas que têm, por exemplo, tá? Eu acho que até, Beth, é legal a gente depois falar tipos de mediunidade, para a gente poder trazer um pouquinho, aí a gente complementa, né, com esse aqui, mas só um exemplo. Exemplo, você tem uma sensibilidade mediúnica, você é um médium empata, ou um médium esponja, ou um médium que sente o que o outro sente. Só que você não sabe disso. Aí o que acontece? Você encosta perto de uma pessoa ou perto de um espírito sofredor que tem ali que morreu com uma pancada na cabeça, que morreu com um acidente grave e ele sente muitas dores. Então ele encosta em você. Automaticamente você sente o que o espírito está sentindo, só que você não sabe disso. E acontece o quê? Você acha que é seu. Aí você vai para um terreiro. Exemplo, chutando aqui. Chega lá no terreiro, a entidade está vendo o que está acontecendo, mas às vezes o médium, se ele não estiver bem equilibrado e deixar a entidade trabalhar, é aí onde ele vai dizer que você precisa desenvolver. Se você deixa a sua entidade trabalhar, ela vai limpar aquele espírito, ela vai ajudar aquele espírito que está ali, ela vai te limpar, vai te dar o passe, vai dar ali o caminho para aquele espírito e vai te explicar, talvez, o que possa estar acontecendo. Talvez não numa primeira visita? Não. Você vai indo, vai frequentando, vai tomando passe, vai buscando no entendimento do que está acontecendo com você. E aí, aos poucos, dentro de um desenvolvimento, você precisa estudar, tá dentro do chão de terreiro, porque, meu irmão, livro não é a prática. Nem Google. Não sei. As pessoas acham que tudo eu vou entender. Não, eu vou estudar. Olha, no terreiro eu não vou, mas eu vou estudar. Gente, não está exercendo a mediunidade, não está exercendo a prática. Você é uma pessoa apenas cheia de conhecimento, mas que não está usando isso. Deixando claro que, assim, eu vou falar que a minha opinião pessoal aqui, essa opinião é da Beth. Eu acredito que o livro, assim como qualquer outro tipo de estudo voltado para a religião, ele te dá um direcionamento se você tiver uma visão crítica. Nem tudo que se ouve, ou que se vê, ou que se lê é 100% igual. E também não estou olhando, tá, gente? Com o olhar de quem pensa que as pessoas estão querendo multiplicar informações errôneas por maldade, ou coisas do tipo. Às vezes, o livro, né, Ao contrário, até veio com uma boa intenção, né? Às vezes Sim. a pessoa traz uma boa intenção. É isso que eu ia dizer. Eles vêm com a interpretação da pessoa, que pode estar muito errada. E não por maldade, mas porque foi como ela entendeu e ninguém falou diferente. A Umbanda é uma fala do Pai Joaquim, do Preto Velho da Pati, que é perfeita. A Umbanda não tem uma cartilha. Então, cada um vai interpretar ao seu modo. Então, tem aquele que acha que cabe uma reza, que tem aquele que acha que cabe colocar um reiki junto. E não tem uma cartilha que diz, não pode colocar. Aí vai da sensatez, aí vai... Que é uma coisa que eu admiro no candomblé. O candomblé, ele tem ali tudo bem que algumas coisas, na minha opinião, na minha humilde, né, e insignificante opinião, poderia até avançar e evoluir, mas assim, eles têm ali uma forma de funcionamento e ninguém pode mudar.
Eu não vou fazer desse jeito porque eu prefiro fazer do outro. Não, tem uma forma de fazer. Na Umbanda a gente não tem. Então, se você conseguir ler com criticidade, você tira aquilo que você acha que é legal. Uma coisa que eu faço muito é colocar em prática para ver ali eu sentindo aquilo que eu tô lendo, para que eu ver tô se ouvindo, funciona. que é o que a gente também muito incentiva vocês aqui. Começa a observar, começa a colocar em prática e ver como funciona para você sentir. Mas a melhor forma de aprender realmente é no chão de terreiro, é vivenciando, sentindo. O que eu quero dizer assim, você falou uma coisa que é pertinente. A leitura, ela é importante. Ela é importante, tá? Sim, ela abre muitos Mas campos, a gente né? não pode esquecer de uma coisa, gente. Não vamos trazer tantas lógicas assim para o espiritual. O espiritual não tem lógica. O espiritual é agora, é aqui e agora. As coisas evoluem. Mas evoluem para quem? Para nós, em primeiro lugar, que estamos aqui. Então, a gente precisa se abrir para que esse campo se abra. Ou seja, a leitura, ela é importante. Mas o que você vê muito? Eu vou lá e pego um livro que diz sobre, sei lá, rituais. Aí eu vou e vou aplicar esse ritual no chão do terreiro. Cara, e se aquilo não está pedindo aquilo? Se dentro dos fundamentos da sua entidade seria de uma forma diferente. A entidade está né? falando para você firmar uma vela branca porque ali está precisando de um trabalho específico. Aí vem você que leu no livro uma vela lilás, tudo bem que a cor, né? Mas quando você intensifica, quando você joga uma vibração, a mágica acontece, porque tudo está na intenção, tudo está na vibração, é o ativar daquela força. Ok, mas nem tudo. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Quer um exemplo disso? Tem casa que pode usar uma determinada erva e na outra não. Aí vai você lá ler num livro que aquela erva pode ser usada para todas. Mas aí você chega numa casa e o cara fala assim, não, essa erva não usa aqui. E você vai brigar com ele? Não, eu li no livro, meu querido. Tá lá no Google. Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado. É sempre andar no caminho do meio, escutar suas entidades. Porque Umbanda, eu vou falar da Umbanda porque nós somos umbandistas, né? Umbanda é chão. Exatamente. É você estar junto com a entidade. É igual a parte do desenvolvimento. Acho até que eu vou pegar um gancho aqui para você continuar aí, Beth, que é mais ou menos assim. Às vezes a pessoa passa 20 anos querendo desenvolver e não desenvolve. Mas para você desenvolver mesmo, na régua final, é você estar dentro do terreiro. É ali que você vai saber, né? Sim, e assim, uma fala do meu pai de santo que eu concordo assim, número, gênero e grau, o melhor da Umbanda não dá para registrar. Falou tudo. Então, assim, você pode tirar foto, você pode olhar uma imagem, você pode fazer um quadro, você pode ver uma entidade incorporando no YouTube, no Google, em todo quanto é lugar, e foto. O melhor você só vivencia estando ali, presente, e presente de corpo e alma, né? Não apenas ali com a cabeça longe. Você não tem como registrar. Então, assim, acho que cabe muito para isso. E aí vem o que eu ia dizer sobre desmistificar. Muita gente acha que precisa desenvolver ou porque ouviu alguma coisa semelhante a isso. Você precisa desenvolver porque você tem mediunidade, ou você precisa desenvolver porque você tem problemas que quando você desenvolver vai resolver, e coisas do tipo. E existe também um outro conceito de que você precisa porque você matou muita gente, ou porque você traz um karma, porque na outra vida você fez mal para muitas pessoas e agora você precisa pagar o seu karma agora trabalhando pela Umbanda, trabalhando por pessoas. Isso pode acontecer, mas não é uma regra. Nem todo mundo que trabalha... Imagina, Nossa Senhora, se todo mundo que é umbandista já tivesse matado milhões de pessoas, já pensou? Nossa. A gente teria só guerras nas histórias do mundo, né? É muita gente, graças a Deus, muita gente trabalhando dentro da nossa filosofia, pelo bem, pela Umbanda. E assim, não é uma regra. Outro dia eu até estava ouvindo uns relatos de espíritos desencarnados que foram, né, dirigentes de várias diferentes religiões e eles falavam, e nenhum deles tinha aquilo como missão. Mas num determinado momento da vida, de alguma forma, eles foram direcionados a isso ou foram tendo esse desejo. Então, nem todos os sacerdotes vêm com esse dom já programado da às vezes é uma escolha sua, né? É uma escolha sua por alguma razão, por exemplo. Às vezes, né, Beth? Eu acho que é isso que você... Não sei, é isso que eu estou entendendo. Às vezes você vem com uma missão e não está conseguindo cumprir aquilo muito bem por uma série de razões dentro da sua interpretação de mundo,
ou você não tá se adequando nos lugares, ou você não tá afim de ficar no lugar. Ou tá muito distraído. Ou tá muito distraído. Aí, em algum momento na sua vida, você fala assim, é como se você viesse com essa missão, tipo assim, olha, se isso não der certo, eu tenho um plano B. Vamos trazer assim de uma maneira bem simples, bem a grosso modo, exato. Ó, o plano B é assim, se não der certo aqui, eu vou, tipo, abrir um terreiro, vou abrir uma casa. Ou seja, não significa que você tem que. Nós não temos o que tem que. A prática do bem, ela é universal, ela é para todos. Sim, e por isso que esse conceito cabe para o evangélico, para o pastor evangélico. Para qualquer religião, exato. Lembrando que religião é coisa nossa, né, gente? Religião é uma separação nossa aqui para hierarquizar, para administrar melhor, para ter entendimento. Mas existe muito, inclusive eu já vi sacerdotes e dirigentes de outras religiões, não só da Umbanda, dizendo que na outra vida eu matei muita gente, eu prejudiquei muita gente, agora eu tenho que vir. Por isso que eu tô tudo bem que a carga não é fácil não, né? Tudo bem que a carga não é fácil não, mas não necessariamente nessa mesma ordem. Sim. Não significa que todos tenham matado, né? Exatamente. E existem outras formas de você fazer a mesma coisa. Se você for num hospital, trazer alegria para uma criança que está doente ali, ou conversar um pouquinho com o idoso que está ali passando por processos difíceis, você já está ajudando muita gente sem precisar desenvolver, que é aí que eu quero chegar. Eu comecei assim, 7 anos dentro do orfanato e 7 anos dentro de um abrigo de idoso. E nem religião tinha na época, hein? Mas partindo do princípio de que você, de repente, recebeu ali fez uma regressão, ou recebeu alguma informação de que na vida passada você fez mal para muita gente, você não precisa necessariamente desenvolver para isso. Exatamente. Outra coisa muito comum, que eu também quero desmistificar, é que a Umbanda cura. É uma forma de cura, né? O desenvolvimento é uma forma de cura. Não a Umbanda, né? Porque ela realmente cura também. Mas o desenvolvimento vai servir para me curar de uma dor de cabeça que eu tenho, de visões que eu tenho, de sensações que eu passo, de problemas de saúde. Errado. Errado. Muito errado. A Umbanda, ela pode te curar, sim, te ajudar, se não tiver chegado na carne, porque isso é uma coisa muito importante. Quando a doença chega na carne, e geralmente no espiritual, ela começa no seu espírito, ela começa muito antes de chegar realmente na carne, ela precisa do hospital, ela precisa do médico, ela precisa dos cuidados da terra. Agora, claro que a espiritualidade consegue auxiliar de alguma forma, no sentido da energia, das vibrações, de ajudar nesse processo de acelerar o que está acontecendo. Mas para isso você não precisa desenvolver. Pelo contrário, para você desenvolver, você tem que estar muito bem. Porque, como disse a Paty, o desenvolvimento ele é uma doação. Você pode ser médium, como todos somos, mesmo aqueles que não têm consciência, aqueles que são evangélicos, que acham que isso está longe da vida deles, da realidade deles, ou os que têm algum tipo de religião, ou não têm nenhuma, e não acreditam que existe ali uma entidade protegendo, cuidando e ajudando. Ainda essas pessoas, elas têm ali as suas entidades, seus mentores, seus protetores, como cada um quiser chamar, cuidando deles. Então, o fato de você ter uma mediunidade não te obriga a ser médium. Ele te dá apenas dependendo da pessoa, quando ela é um pouco mais sensível, ou como disse a Paty aqui, ela é empata, ou é um médium esponja, que tem aí uma facilidade maior de sentir o que o outro sente, de trazer para si, de puxar energias ruins para si, ela só precisa tomar mais cuidado e, principalmente, se cuidar mais, para que esteja sempre com uma energia, uma vibração que não deixe essa força ou essa energia que atrapalha, que prejudica ali, chegar até você. O que não é uma coisa que também é um privilégio apenas dessas pessoas. Mesmo quem não tem tanta sensibilidade, não é um médium esponja ou não é um médium empata, ele sente. Se você baixar sua vibração, é só você parar para refletir. Eu tenho certeza que você vai lembrar de alguma situação onde aconteceu algo que você ficou mal, chateado, para baixo, né? E você sentia coisas que normalmente você não sente quando você está bem. Não, até doente a pessoa fica. Exato. Você fica até doente. Você traz pro corpo. Então, assim, nós somos... Um resfriado, uma sinusite, uma dor de estômago, é na hora o físico sente. Nós somos seres sensoriais. A gente sente tudo. E uma coisa que as minhas entidades falam lembrando muito, que nós somos regidos pelos 5 sentidos, né? Então exatamente. A gente não pode esquecer disso. Sim, e eles são afetados. E uma fala das minhas entidades que faz todo sentido, né? O corpo é terra e terra atrai.
atrai energia. Então a gente tem que estar constantemente, realmente usando aquele termo do orar e vigiar, né? O tempo todo você está orando e vigiando, porque você baixou sua energia, baixou sua vibração por qualquer coisa que aconteça, você está abrindo ali, como diz o pai Joaquim, a frestinha, né? Para que você tenha acesso à energia do outro, a espíritos ruins, a aqueles zombeteiros e coisas do tipo. Então, isso sim você precisa cuidar. Mas não é porque você tem algum problema, seja de sentir energias, de sentir vibrações, de ter alguns efeitos no seu corpo, que você precisa desenvolver. Isso num passe, a entidade pode trabalhar. Essa questão do você ter ali o seu equilíbrio, o passe também pode te ajudar. Então você não precisa desenvolver. A sua entidade, ela vai cuidar de você sem precisar incorporar. Então, a gente deu exemplo, né? A pessoa que está com um problema psicológico, psiquiátrico, ela precisa tratar com os médicos adequados. Agora, é claro que a sua entidade, a sua, não a do outro, ela vai estar te ajudando a manter o seu equilíbrio, a te ajudar a vibrar positivamente para que o tratamento do especialista da Terra, né, do médico da Terra que cuida daquela questão, também tenha um efeito mais rápido e que você não atrapalhe, ou que uma energia de um espírito alheio também não atrapalhe. Eles vão te ajudar nesse sentido. Por isso que todo tratamento espiritual, ele coloca bem claro, ele não substitui o tratamento físico, o tratamento com médicos. Então você nunca deixa de tomar uma medicação porque você está passando com uma entidade que está cuidando espiritualmente. Já afetou a carne, já. Exato, eles cuidam e isso a sua entidade faz sem precisar incorporar. Como a Paty bem diz, a incorporação, ela vem como uma doação. Então, eu incorporo para poder ajudar o outro. É claro que enquanto você está ajudando o outro, você também aprende muito. Nós, médiums, aprendemos muito. Às vezes, a gente vê a dor do outro e aí a nossa dor se torna, assim, uma formiguinha. Quando a gente não olha para o outro, a gente acha que a gente tem ali uma dor que é maior que um prédio. E às vezes quando você começa a ver que tem pessoas que passam por questões muito mais difíceis que a sua, né, você começa a rever. Então, assim, e sem a gente contar aprende que muito. o que a sua entidade ensina para o outro, em primeiro lugar, o ouvido está mais perto de quem? Do nosso, né? É a gente que ouve em primeiro lugar. O ensinamento, em primeiro lugar, ele é nosso. Mas não é a função principal. Mas não é a função principal. Você pode estar ali ajudando e doando, e com isso aprendendo, com isso evoluindo, com isso avançando no seu processo mediúnico, porque você aprende a ressignificar muita coisa. Mas o processo principal, ele está voltado para uma doação, para um trabalho de ajudar o outro, que também é uma forma de nos, né, elevarmos espiritualmente falando e no sentido de crescer como espírito. Mas, é claro, também traz essas coisas. Então, é importante a gente entender quando realmente eu preciso desenvolver minha mediunidade, né, Paty? Sim, então, você me fez lembrar agora de um caso que, aliás, entre tantos, é porque eu tenho algumas mediunidades, né? E demorei muito para descobrir algumas. Então, existem pessoas que falam assim, pô, Patrícia, mas eu fico tão mal, eu sinto tanta dor de cabeça, cara, eu sinto dor nas costas, é claro que eu preciso desenvolver. Não, você tem uma sensibilidade, precisar desenvolver uma escolha. Exatamente. Então, esse é um ponto. E, mais uma vez, o que eu falei lá no início do nosso podcast agora aqui, é um fator de você sentir, nem sempre é seu. Às vezes você sente, você tem uma sensibilidade de sentir o que o espírito sente. Agora, você pode escolher estar com esse desconforto ou não. Ah, mas e se eu fizer igual muitas pessoas fizeram aí de fechar o corpo? Bom, triste, mas também é uma escolha. É uma escolha. Por quê? Porque você, na verdade, escolheu estar aqui. Escolheu pedir essa encarnação, escolheu ajudar. Só que aí eu vou usar agora palavras do meu Exu Caveira. O problema é que quando a gente desce na Terra, a gente encontra o quê, Beth? Distrações. Distrações. Então... E essa distração é a vida, é os amigos, é a balada. Pra que eu vou ficar aquela vida terreiro? Que eu não quero abrir. Porque as pessoas pensam isso. Gente, eu adoro fazer trilha, né, Beth? A gente gosta muito... A gente faz trilha, a gente vai pra cachoeira, a gente viaja no final de semana. Então, se fosse assim, a gente não viveria mais na vida. Sim. É claro que tem um curto período, que obviamente tem um curto período, que você acaba se dedicando muito mais. Mas você precisa estar bem até para você poder ajudar. Sim. Agora, também, estar no lugar achando que você tá ali porque você tá pagando alguma coisa, não, meu irmão, aí não.
Não é o que as entidades, nem as suas e nem do terreiro que você estiver trabalhando em nome dele. Aí você vai estar pelo social e vai estar também pelo castigo que você pode levar. Aí não é genuíno. Porque aí você está pela culpa. Então, trabalhe a culpa primeiro, trabalhe a culpa e depois você faça a escolha de você querer realmente doar. Porque é um desafio muito grande. O que é doar? É eu entender que o que eu sei eu posso ajudar mais. Então, eu aprendo e compartilho. Eu aprendo e compartilho. É simples assim. Sim, e é como eu e a Paty, né, Paty? A gente fomos tão ajudadas pelas nossas entidades aí no decorrer da nossa vida. Não tenho dúvidas. Que é uma forma que a gente tem de mas retribuir, a gente precisa né? disso, exatamente. A gente retribuir o que a gente ajudou e ajudar outras pessoas a terem a mesma coisa. Esse contato com a sua própria entidade, essa conexão com o seu guia, com o seu mentor, com o seu protetor, para poder crescer e avançar, né? Agora, olha, eu vou falar uma coisa para vocês que se tiver algum dirigente que nos ouça aqui vai saber muito bem. Quando a gente fala de doação, a gente não está falando de troca. Isso tudo que você tem na vida é tudo proporcional ao que você pensa e intenciona, certo, Beth? Como diz, não deixa de ser, mas... De certa forma, como diz a Chumirim, né? É aquilo que você joga em intenção. Qual é a sua intenção de tudo que você faz? É aquilo que você vai ter de retorno. Então, porque quando a gente entra pela culpa ou quando a gente entra pelo social, vou dar um exemplo. Quando você entra pela culpa, você não se regozija com as pequenas coisas, você não consegue enxergar as pequenas movimentações, você não consegue se regozijar pelas felicidades do outro, você não consegue se regozijar quando você precisa dizer não para alguma coisa sua para ajudar algum outro irmão. Quando você se enche de culpa e está no terreiro porque você acha que tem que, você sempre vai estar numa marra. Essa que é a real. Você vai estar sempre não vai estar de coração. Não vai estar de coração. Quando você vai pelo social, esse é o pior. Porque pelo social, você acha que você tem que ter troca para tudo. Ou seja, você faz e tem que ser retribuído. Você faz e tem que ser retribuído. E eu vou ser sincera com vocês. Estar num bando e fazer uma doação é também lidar com a ingratidão. Se você não souber lidar com a ingratidão, então você, antes de você doar, saiba o que é isso. Sim. Porque pouco você vai receber um obrigado, pouco você vai receber, obrigado, você passou a noite inteira comigo aqui deitada numa esteira. Sim. Né? Obrigado porque você ficou aqui comigo, passou o seu final de semana, ao invés de estar lá na mata, você está aqui em outra mata, fazendo um trabalho comigo para me curar. Porque se você entender que você está fazendo por doação, você pode até sentir, poxa, que pena que o filho não entendeu. Agora, o médium, né? Então, ou seja... Você vai olhar para ele e vai falar, tá certo, meu irmão, vá, você tá bem, você tá curado? Ótimo, a gente fez a nossa missão. Beth, parabéns, a casa realmente tem um axé, fez a coisa acontecer e vamos embora. Agora, quando você tá pela doação, você vai até adoecer pela ingratidão do outro, como a gente vê muita gente aí. Sim. Eu tenho amigos que eram do santo, que morreram de câncer, de tanta ingratidão que sofreram dentro do terreiro. Mas por que isso aconteceu? Porque o olhar dessa pessoa que estava ajudando era de reciprocidade. Peraí, eu tô fazendo, eu quero de volta. Sim, e quando sai, ainda sai falando mal, né? E quando sai, ainda sai falando mal. Então, assim, é triste, mas é uma realidade. E, assim, existe uma troca, mas essa troca, ela é muito pessoal. Você doa o seu amor, você doa seu tempo, você abre mão de estar numa balada para estar ali numa gira ajudando o próximo. E você recebe em forma de você conseguir aprender a ser melhor, a diminuir o seu tamanho do seu problema, porque você vê que tem pessoas com problemas maiores, de ressignificar muita coisa. Então, é uma troca muito espiritualizada e não é essa troca material do eu estou dando o meu tempo, então o terreiro tem que me dar alguma coisa em troca. Tem que, né? E essa coisa do saber reconhecer. Mas aí, voltando ali para o nosso ponto do desenvolvimento da mediunidade, vai ter gente que vai dizer assim, mas Beth, e quando eu incorporo sem o consentimento? Quando eu tô, como por exemplo a mãe da Paty, que entrava no terreiro e já caía no chão. Como é que acontece isso? A pessoa não tem uma mediunidade que ela precisa desenvolver? Não, ela tem um desequilíbrio que ela precisa desenvolver. Ela tem falta de informação. Ela precisa firmar a cabeça dela. A entidade de luz não vem sem você consentir. E mesmo quando ela vem, é porque você de alguma forma se entregou ali no toque do atabaque, se entregou ali na energia que você sentiu, que às vezes é só para você sentir, mas você já se soltou, já falou pode vir. Isso é importante, hein, Beth, essa colocação, muito importante, porque dá a impressão de que a gente está Deus dará, né?
Sim. O espírito vem e leva a gente embora. Exato. E você usou um termo que o Caveira usa muito. É firme a cabeça. E você falou tudo. É que a gente deixa solto, né? Ah, você tá sentindo um negócio? Peraí. Pá! Sim, às vezes a pessoa até quer mesmo, deixa eu ver como é que vai ser, e acaba soltando o corpo. E a ideia, às vezes, você tá sentindo a sua entidade ali, que tá te presenteando com a energia dela, apenas para você saber que você não tá sozinha, que você tá acompanhada. Exatamente. Isso e é a lindo, pessoa, né? Isso é um presentaço. Sim, eu já vi muitos casos da entidade mandar a pessoa fechar os olhos só para sentir e a pessoa já incorporar. Não era a intenção da entidade puxar a entidade, era só que ela sentisse ali, mas é que ela já foi ali, já se soltou, já meio que de repente quis também. E tem aqueles casos que eu já vi de pessoas chegar no terreiro já incorporar, porque realmente não tem esse conhecimento para firmar a cabeça, não está buscando ali o equilíbrio para poder, né? Eu tive uma filha da entidade que ela incorporava, ela era gerente de um banco e ela chegou com essa queixa: eu incorporo em qualquer lugar. Eu preciso desenvolver essa mediunidade para poder parar com isso. E aí eu falei para ela, peraí, calma, porque assim, você não vai desenvolver a mediunidade para curar nada. Isso quem vai fazer são as entidades suas e as entidades que você está tomando passe, que no caso eram as minhas. Mas primeiro precisa organizar isso. Por quê? Se não for um espírito de luz, se for um obsessor, se for qualquer outra linha aí de espírito que vem ali para influenciar na sua vida, precisa você estar equilibrada para não trazer mais. Então, isso aí a entidade vai trabalhar. Se for sua entidade, ela precisa ser doutrinada para que ela venha nos momentos certos. Ela incorporava no ônibus, ela incorporava no meio de uma reunião, ela incorporava em casa, ela incorporava em qualquer lugar. Eu já vi casos assim também. Então, é onde eu entro com a falta de conhecimento, para poder se equilibrar e até mesmo se impor. Eu não quero, não tô autorizando, não vou incorporar agora. Posso pegar um gancho aí rapidinho do que você está falando, que eu achei muito legal? Que assim, isso que você falou me remeteu a uma situação que já aconteceu comigo e com outras pessoas que a gente já viu no chão de terreiro, né? Quando eu sinto um arrepio, uma dor de cabeça, alguma coisa assim, o que acontece? Eu acabo ficando numa aceleração e aquilo vai me deixando mais agoniada e aquilo é horrível. Mas por que você sente esse desconforto tamanho? Primeiro porque você não sabe o que está acontecendo. Logo você tem medo. Aí você começa o medo do medo. Medo do que pode estar acontecendo. Pode reparar que quem tem síndrome do pânico, que eu vou falar porque eu vivi 10 anos, é bem assim. Quando você está ali, que você tem uma sensibilidade mediúnica, que você sente uma dor de cabeça ou que você sente alguma coisa, até mesmo quando pisa no terreiro, você acaba sentindo muito medo do que pode acontecer. Ou seja, você não sabe o que vai acontecer. Só que aí você entra numa ansiedade do medo do medo. Aí você fica com medo de sentir o medo. Meu Deus, e agora? Eu morri de medo de ir no terreiro, que eu falei, se eu for, eu vou cair. Olha a minha visão. Mas por quê? Porque eu vi isso. Exato. Gente, eu tinha 4 anos quando eu vi minha mãe caindo em tudo quanto era lugar, por conta disso. Né? Então você desenvolve o quê? Um medo. Então era incrível. Já me levaram para a igreja evangélica e era a mesma coisa. O pastor, quando ele começou a gritar, eu falei, não, eu vou cair aqui, não vou. Aí minha mão já suava, eu já ficava nervosa. Ou seja, você entra numa pilha. Aí eu não vou entrar no mérito da parte do cérebro, mas tudo bem, vamos lá. Você acelera o quê? O cortisol, que isso te acelera ainda mais, que isso te causa ansiedade, que você fica com medo do medo, passa mal e você está passando mal nem é pelo espírito. Sim. O espírito nessa, ele já, talvez eu nem sei se ele está ali mais com você, na verdade. Ali é muito mais você do que o espírito agora. Por quê? Atingiu o quê? O físico psicológico. Olha como é que são as coisas. Sim. Nessa hora o espírito deve até falar assim, não, peraí que a médium não está bem. Deixa eu sair Deixa eu sair, que ela não vai conseguir me ajudar. Olha, ganhando uma explicação psicológica da coisa. Então, entendeu? Mas brincadeiras à parte, é bem isso, gente. Então, o que vai nos salvar é o conhecimento junto com a prática, certo, Beth? Eu queria pegar esse gancho, porque eu achei muito importante trazer isso, porque às vezes a gente passa mal, e às vezes pode ser que seja o espírito, sim, mas também pode ser a gente, o nosso medo do que vai acontecer. Como a gente costuma repetir com frequência, incansavelmente, nada é uma coisa só. Nada é uma coisa só. Nesse caso dessa filha, por exemplo, ela tinha realmente, era uma entidade mesmo, mas que não tinha doutrina e que vinha a qualquer momento, a qualquer hora, então a entidade foi trabalhando com ela foi parando de incorporar em qualquer lugar. E depois de muito tempo, ela desenvolveu a vontade de querer desenvolver. É claro que tem uns rituais que a gente faz, né, Beth? Existem rituais, existem alguns trabalhos que a gente faz para ajudar a harmonia, o conhecimento, tem todo um quer. Afinal de contas, nós somos umbandistas, a gente... Sim. Né, o ritual faz parte do processo, né? Como diz aí, nós somos macumbeiro.
Sim, mas é importante entender que, assim, se isso está acontecendo, não é porque você tem... Todo mundo, como a gente começou dizendo, é médium, tem mediunidade. Mas não quer dizer que você precisa desenvolver porque isso acontece. Você precisa resolver isso. Ter conhecimento de como evitar isso e de tratar isso para que isso não fique acontecendo, até porque tem casos graves como esse que chegou a afetar a vida da pessoa. Pensa uma gerente, no meio do nada incorpora no trabalho. Né? Pode até prejudicar ali o próprio trabalho dela. É igual a gente em na festa, rua. né? Ah, eu tava numa festa, tal, Nem- tem nem bebida, fala, nem cigarro. fala, porque, Aí, olha, de repente, meu amigo trouxe uma pombogira. Meu filho, se tem uma coisa que não tem ali, é pombogira. Então, você pode ter certeza que não tem nenhuma entidade num lugar desse, incorporando em lugar nenhum. um egum sem luz ali que no pegou máximo, no máximo. a carona, né? Então, assim, isso é outra coisa que tem coisa que a gente ouve que dói o ouvido, assim, porque você fala, meu Deus, que falta de informação e conhecimento, né? Aí chega lá na festa, olha, minha entidade tá aqui com um copo de cerveja na mão, não dá, né? Minha entidade tá aqui dizendo que você tem que igual desenvolver. culpar a pombogira Aí se sou eu que tô lá e falo assim, Exu. meu irmão, você que precisa desenvolver a consciência de se equilibrar, porque você não está trazendo uma entidade. Não, gente, tem coisa que a gente ouve que, olha, vou te dizer. Como Mas diz minha avó, é melhor ouvir isso do que ser surdo, Mas no modo geral, Beth, eu acho que desenvolver, né? Não sei o que você preparou aqui, mas, por exemplo, porque aqui, assim, a gente é conversa de bastidores de terreiro, né? A gente conta o que tem no chão. Acho que o chão de terreiro é melhor do que o bastidor de terreiro. É verdade. Eu estou dando ideia de nomes. Mas, enfim, aqui, brincadeiras à parte, eu acho assim, o desenvolver a mediunidade é você querer, de coração, em primeiro lugar, se ajudar. Buscar dentro do seu autoconhecimento, se ajudar para que você realmente faça esse trabalho lindo que você some com a gente, né, Beth? Eu acho que assim, de maneira básica, é isso, mas pode fechar. A gente vai fechar aqui falando sobre por que desenvolver e quando desenvolver, né? Eu preciso ter motivos para desenvolver. Eu não vou desenvolver para evoluir. Essa evolução ela acontece você se comunicando com a sua entidade por pensamento, por vibração, sentindo, né? Então você não precisa desenvolver para isso. A gente faz o desenvolvimento quando a gente quer trabalhar numa casa, né? Numa casa espiritual, num centro de umbanda, num barracão, como o pessoal chama, para ajudar a outras pessoas a terem também essa mesma sabedoria, esse mesmo conhecimento, esse mesmo acesso que você tem. Ainda que você vá ajudar o terreiro ficando na porta da entrada, garantindo ali que a pessoa tenha acesso a, né, abrindo o portão, fechando o portão. Já é um trabalho. Você já está ajudando nesse processo lindo que acontece numa casa de umbanda, e em outras casas também, que é de dar essa consciência, de ajudar a tornar a vida das pessoas mais leve, a carga menos pesada. Um sorriso, Beth. Um sorriso. Uma pessoa que está lá na porta, abrindo a porta para as pessoas entrarem. Um sorriso com uma gentileza que você fizer para o irmão, você já fez o dia dele mais bonito. Mais alegre, né? Mais colorido. E esse desenvolvimento, ele precisa realmente partir do coração. Você precisa querer isso, porque se você está ali para ter um momento social, ter amigos, ter ali os companheiros. Se você está ali porque você quer pertencer a um grupo, mas você não está vivenciando aquilo na prática, não está entendendo o que está acontecendo ali, se para você é difícil você abrir mão de um compromisso para estar numa gira, você está pelo motivo errado. Falou tudo. Então, assim, você precisa querer de coração ajudar o próximo, entender a importância daquele trabalho na vida de muita gente, para você poder, e por isso que eu falo de coração, porque você vai abrir mão de uma festa, você vai abrir mão de um barzinho, de estar de repente lá com a família. Quantas vezes, né, Paty, a gente não abriu mão de estar com a família para poder estar doando para pessoas estranhas, porque você entende que o propósito é maior. Você não vai abrir mão de todas, mas a gente está dizendo também que existem momentos que você não consegue. Na vida não dá para ter tudo, né? Exato. Então, assim, mas isso não dói. Isso não tem peso, tipo, poxa... Se isso doer, é porque ainda não tá de coração. É porque você não escolheu da maneira certa. Aí você fala, eu queria estar lá com meus amigos no barzinho, eu tô aqui na gira, trabalhando de graça, ajudando uma pessoa que nem conheço, que nem sei se vai voltar para agradecer, porque muitos nem voltam. Então, é isso, tem que tocar no seu coração. É claro que você ganha? Ganha. Você ganha muito conhecimento, você ganha um aprendizado que te ajuda a ressignificar muita coisa na sua vida, ajuda na evolução também, não é o propósito principal, mas claro, tudo que a gente faz ajuda na evolução. Mas você
você precisa realmente querer. E quando você vai precisar desenvolver? Quando realmente você estiver pronto. Porque assim, também a gente tem que entender que não é só o querer, eu preciso poder. Então, às vezes acontece da pessoa querer desenvolver, mas a vida dela também não compete. Eu tenho uma mãe doente que eu preciso cuidar, eu trabalho de segunda a segunda, das 7 às 7 da noite. Às vezes eu quero... A gente estava conversando esses dias com uma moça, né, quando a gente foi comprar flores para casa, lembra? Ela falando, eu não consigo hoje, porque eu preciso cuidar do meu filho, eu trabalho e faço mais um free à tarde, e aí eu não consigo ter tempo para estar lá no terreiro no dia. Então, às vezes, a gente quer desenvolver, mas a gente não está com a vida ainda preparada para isso. Então, o que a gente precisa fazer? Organizar a nossa vida, para a gente poder fazer isso também sem peso, porque a gente precisa ter equilíbrio. Exatamente, até não também pode, não pegar... Né, abrir mão de uma coisa para pegar e pra é ter importante outra, né? A gente não passar também a nossa encarnação inteira dizendo que não tem tempo, usando isso como amuleto. Sim, porque se realmente desculpa, toca no seu coração que você realmente quer fazer isso, o que é o ideal? Peraí, eu trabalho em 2 empregos, estou aqui me arrebentando de trabalhar, mas eu estou me preparando para um dia fazer esse trabalho. Exato. E, enquanto isso, você pode, dentro dos lugares onde você está, também, de uma certa forma, doar, sendo gentil, sendo amigo. Às vezes, financeiramente, que a gente precisa muito, né? Sim, não tem dúvida. Para poder manter, até para você ter uma vida um pouco mais equilibrada, né? Sim. Quando você tem uma vida mais equilibrada, fica muito mais fácil. Ou seja, né? Para desenvolver, você não precisa desenvolver para curar nada, porque você teve uma vida passada que você fez mal para muita gente. Você não precisa desenvolver porque alguém disse que você tem que. A entidade ela vai respeitar o seu livre-arbítrio. Se você não tiver essa vontade no seu coração, ela até vai preferir que você não vá. Então, que seja uma coisa decidida de coração, que você queira ajudar o próximo, que você faça isso sem sofrimento, que a sua vida permita que você faça isso. Então, às vezes a gente quer, mas não consegue, né? Eu tenho uma amiga que ela começou a fazer medicina e chegou no período de residência, ela não tinha mesmo um momento para se dedicar, porque Umbanda você precisa se dedicar minimamente, não é aquela coisa que você não deixa de viver, mas que você vai ter que ter ali, pelo menos no nosso caso ali, uma vez a cada 15 dias, tem casa que é uma vez por semana, você tem 6 dias para fazer o que você quiser e um dia você vai se dedicar ali pelo trabalho para o próximo. E no nosso caso, a cada 15 dias, né, ainda é um pouco mais espaçado. Então, assim, você precisa conseguir fazer isso sem que isso te traga prejuízo, sem que você vá perder um emprego por causa disso, sem que você tenha alguém doente que vai precisar de você, você não vai estar lá para ajudar, como o exemplo que a gente deu. Então, assim, é equilibrar. A vida espiritual e a vida material tem que estar equilibrada. E mesmo que você não consiga hoje desenvolver, você vai se conectando com a sua entidade, você vai ajudando o terreiro da forma que você puder, seja doando, seja vibrando, seja quando pode vai lá e ajuda ali, varrer um chão, enfim. E vai se organizando para que isso um dia seja uma possibilidade para aqueles que desejam de coração, né, Paty? Até porque o fato de você ajudar a manter uma casa, eu não estou falando financeiramente, mas na doação, é manter as portas abertas para tantas pessoas que precisam, né? Então, aí eu fecho com a seguinte pergunta. Eu acho que a pergunta, como diz Sócrates, o nosso grande filósofo, ela abre portas, ela é a luz da consciência. Então, eu pergunto, né? Se você um dia perguntar para alguém assim, antes de você perguntar para alguém, será que eu preciso desenvolver? Pergunte-se, o que eu ganho me desenvolvendo mediunicamente? Por que eu deveria? Acho que mais que eu ganho, porque senão você entra naquele processo de querer algo em troca, mas uma lista dos motivos mas é que eu tô eu tô levando pro cérebro, né? Porque a gente, de certa forma, é o que a gente busca, Beth. A gente busca ganhos de alguma forma. Mas, lógico, se a pessoa entendeu o que a gente quis dizer aqui, sobre a intenção, por exemplo, eu vou te dar um exemplo do que eu quero dizer do ganho. Meu propósito é ajudar as pessoas. É fazer com que as pessoas se reconectem com sua própria entidade. Eu tenho ganhos. Qual é o meu ganho? De ver uma pessoa realmente se iluminando, se ajudando, andando. Então, é desse ganho que eu falo. Mas eu entendo a sua preocupação de quando a gente fala de ganho, para a pessoa não entrar naquela pilha do peraí, eu ganho o quê? O social, eu ganho mais amizade, eu ganho... ganhar, né? Eu tô entrando para ganhar. Você tá entrando para dar. Mas como a gente deu toda essa explicação, acho que cabe dizer do ganho. Mas no sentido assim, por exemplo, vou explicar melhor então. Eu ganho... Cara, eu tenho uma vida mais saudável. Eu ganho mais conhecimento. Eu ganho, sabe? Porque tem muitos... É você com você, porque a espiritualidade é a gente com a gente e eles. Quanto mais eu me ilumino, olha o que eu ganho.
eu ganho luz. E quanto mais luz eu tiver, e quanto mais força eu tiver comigo, mais eu atraio quem? A espiritualidade. Mais perto eu fico da minha entidade. Mais perto eu fico da minha espiritualidade. Então eu ganho isso, eu ganho estar mais perto da minha espiritualidade. Porque às vezes a gente fica numa agonia, a gente sofre, a gente não sabe para onde ir e fica se perguntando que Deus é esse, que entidade é essa, que ninguém está aqui. Claro, porque você não está iluminado, querido. Na hora que você começar a se abrir para isso, você com certeza absoluta vai ter o caminho que você de repente tanto se pergunta e está aí e não sabe para onde ir. A gente está muito preocupado com o outro ainda. Sim. A gente está muito preso no que os outros vão achar, no que a minha mãe vai achar, no que meu pai vai achar, no que minha irmã vai achar, no que meu marido vai achar. E a gente esquece que nós somos espíritos. E que na hora que a gente desencarna, esses papéis se dissipam. Eu acho que é isso, né, Beth? É isso aí. A gente já vai finalizando agradecendo aí por vocês estarem com a gente. E não esqueça lá do nosso Instagram. Nossa página no Insta, isso mesmo. @Templo Jubi Romper. Aproveitem também, compartilhem aí com a gente o que vocês pensam sobre o desenvolvimento, o que te levou a começar o desenvolvimento, a buscar a mediunidade. Se você tem essa dúvida, sim, traga temas aí, a gente ajuda também. É isso aí. E para a semana aí, para vocês, uma ótima semana. E fico aqui com o meu axé. Muito axé, muito axé. Forte abraço. Tchau, tchau.